Olá, olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo. Eu sou Arthur Batista e diariamente posto vídeos para te ajudar como estudante. Hoje eu estou aquele improvisozinho para não deixar faltar o conteúdo diário para vocês, porque é muito importante eu cumprir com o que eu coloquei e cada vez mais eu me esforço para fazer acontecer. Então, por esses 4 minutinhos, eu vou te dar uma dica super preciosa para você melhorar em física. Ou seja, como você pode melhorar em física. Nós sabemos que física é um assunto muito importante e que trabalha muito a forma interdisciplinar. Né? Lá nas ciências da natureza, no Enem, a gente vê muito tanto a parte conceitual quanto a parte de conta, de fazer cálculos, de realmente interpretar e começar a mexer com os números diante dos conceitos. Então aqui eu vou te dar duas dicas muito importantes para você entender física. A base por trás da física, lembre, ela está no conceito e está na onde que eu falei? Nas contas. Então, a parte principal desse assunto é o que? É você ter uma boa noção de matemática. Se você tem uma boa noção matemática de proporcionalidade, de saber os conceitos de função do primeiro e segundo grau, se você entende o que é uma função exponencial, o que é uma função logarítmica, você vai destrinchar muitas partes da física, principalmente na parte de conta. E aí, por consequência, você acaba destrinchando os conceitos, porque quando você trabalha proporcionalidade, você começa a enxergar as situações. Quando você vai lá para os conceitos de temperatura, de mudança de temperatura, tem proporcionalidade ali. Quando vai fazer conversão de Celsius para Fahrenheit, para Kelvin, tem proporcionalidade ali. Quando você vai ver dilatação térmica, tem proporcionalidade ali. As fórmulas físicas, elas derivam de conceitos matemáticos. Então é importante que você tenha uma boa noção de matemática para ter desenvolvimento em física. E a outra parte que vai te dar uma noção muito boa de como melhorar tudo isso é não deixar a física distante de você. Essa é a segunda dica. Talvez essa dica até seja um pouco mais importante do que a primeira, porque a primeira talvez seja um pouco óbvia, né? Então você acaba enxergando aquilo com mais obviedade. Ah, tá, eu tenho que ser melhor em matemática porque é matéria de conta, né? Matéria de exatas. Então, naturalmente eu sei. Só que essa dica que eu vou te dar agora, ela pode fazer a diferença completa em como você entende a física. Aplique, olha só, aplique a física no seu dia a dia. Comece a vivenciar a física como se ela fizesse parte de você, porque ela realmente faz. E aqui eu vou desmistificar muitos conceitos que as pessoas utilizam, por exemplo, para falar assim: ah, não, eu estou no ensino médio, eu estou no vestibular, e eu quero fazer medicina, e medicina não tem nada a ver com física. Oi? Tem, sabia? Logo no primeiro período você vai ter uma matéria chamada de biofísica, onde você vai entender com mais profundidade a parte, por exemplo, de saber o que é essa membrana celular lipoproteica que você estuda lá no ensino médio e tudo mais, por que ocorrem esses transportes passivos, ativos, como isso se interfere com a fisiologia humana de forma mais aprofundada, e tudo isso deriva de conceitos elétricos, de física, conceitos de diferença de potencial, conceitos como mudança de calor, mudança de temperatura. Quando você vai fazer exame, eletromagnetismo está completamente relacionado, radioatividade está relacionado. Então, quando você entende que tem física no meio, começa a vivenciar isso na tua prática, as coisas ficam mais claras. E você tem capacidade de entender com muito mais facilidade no curso quando você entrar em medicina, se for o teu caso. E eu posso passear por muitas áreas, profissões e tudo mais, para você perceber isso também. Mas como você está na preparação para o ensino médio, para o Enem, provavelmente, eu quero te dar aqui sinais de como você pode perceber a física no teu dia a dia. Quando você trabalha, por exemplo, 3 leis de Newton, o princípio da inércia, que é a primeira lei, está no teu dia a dia de uma forma completamente presente. Quando você está se deslocando para o cursinho, que simplesmente você está lá no ônibus ou então no carro e alguém freia e você tende a ir para frente, isso é o conceito da inércia sendo aplicado. Por quê? Porque você tende a estar no movimento que você estava, ou seja, tende a estar no estado de equilíbrio. E aí você entende que equilíbrio é o resultado da soma das forças resultantes, né? É o resultado das forças lá, e aí isso tem que dar zero. E por que dá zero? Porque elas se anulam. O que é um vetor? O que é uma grandeza escalar, uma grandeza vetorial? Como isso se relaciona com o teu dia a dia? Quando você se pesa, quando você se massa, né? No conceito físico não existe negócio de se pesar, sai lá é o valor da sua massa, peso seria multiplicado pela gravidade. Quando você vai lá se massar, você vê lá 75 quilos, no meu caso, eu estou nos 3 dígitos já, tenho mais de 100, quase 1,90 m, enfim. E aí você vê aquele peso, aquilo ali é o quê? Poxa, é uma grandeza escalar. Aí você começa a perceber, ah tá, grama, quilo, metro, hora, ah tá, entendi.
Ah, entendi. Isso é uma grandeza escalar. E aí, quando você começa a entender que grandeza vetorial tem a ver com módulo, ou seja, um valor específico, que é como se fosse a grandeza escalar, só que tem mais conjunto, mais coisas. Por exemplo, direção e sentido. Aí tu, tá. Grandeza vetorial, um vetor, é uma seta que está com uma direção e está apontando para algum lugar, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. E você começa a perceber, tá. Agora talvez eu consiga entender melhor o que é essa história de velocidade escalar, velocidade vetorial e tudo mais que o pessoal fala, velocidade escalar e tudo mais. Agora eu consigo entender o que é potência, eu entendo o que é trabalho e as coisas começam a fazer mais sentido. Então, coloque a física, coloque os conceitos de calor, os conceitos de energia, que o Enem gosta demais disso. Comece a tentar perceber e tentar buscar explicações para coisas que acontecem no teu dia a dia. Pois, por exemplo, simplesmente a sensação de você estar lá por um minuto, se você sentir um fogo no seu dedo, a sensação de relativa de você passar um minuto ali é como se fosse uma hora. O que isso tem a ver com a física? Quando você coloca simplesmente o conceito de transmissão elétrica, por que você passa a eletricidade de um corpo para o outro? Por que existe a condução do impulso? Por que existe a condução do calor? Por que o calor está sempre transitando e não parado? Isso tudo você vai começar a perceber simplesmente pelo fato de você ligar o ar-condicionado e o tempo gerar. Por que ocorre na máquina térmica essa mudança, né, de temperatura e tudo mais? Todas essas coisas vão te dar clareza para perceber como entender física pelos conceitos. Lembre da base matemática que vai te dar uma propriedade, uma noção muito boa e lembre de aplicar ela ao teu dia a dia, porque isso vai fazer definitivamente a diferença. Beleza? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. De verdade, muito obrigado se você ficou até aqui. Compartilhe se gerou valor para você com alguém que você se importa. E vamos nesse desafio 365 dias aí postar com muita vontade, com muito carinho, se importando verdadeiramente com vocês. Forte abraço e até amanhã com mais conversa, com mais disso, de estudante para estudantes. Até lá. Tchau, tchau.